A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez no nosso curso de teologia, o nosso curso à distância, o nosso curso online. Lembrando que a gente está estudando nessa nova temporada a disciplina de teologia sistemática. Como a gente pôde bem aprender que teologia sistemática está direcionado às doutrinas que a gente pode extrair dentro da Bíblia Sagrada. E uma dessas doutrinas que a gente pode extrair é a aula de hoje, que é teontologia, que é justamente esse estudo do ser de Deus, conhecer mais um pouco de Deus, tá bom? Então eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Na nossa introdução, a gente precisa lembrar e frisar bem que o termo teologia é um estudo em sentido geral que vai abranger não só apenas Deus, mas aquilo que se diz respeito a Deus, também à fé e ao mundo religioso. Então a gente pode perceber que existe tudo que Deus criou, faz parte da teologia, é material de estudo da teologia. Entretanto, a aula de hoje a gente vai estudar teontologia, que é um tema presente, dessa aula e que se detém a estudar exclusivamente sobre Deus. Quando a gente fala de teontologia, teos quer dizer Deus, on, entre, e essa parte aí de logos, logia, vem de estudo. Então quando a gente fala de teontologia, é estudar sobre o ser de Deus, sobre a essência de Deus. E é interessante a gente deixar aqui bem claro que não tem como a gente conhecer Deus plenamente. Deus, ele se revela e se deixa se conhecer através da natureza, da história e também através das escrituras sagradas e também da pessoa bendita de Jesus Cristo. Entretanto, a aula de hoje a gente vai conhecer um pouco desse ser chamado Deus, Theos, dentro de uma perspectiva bíblica. O que é que a Bíblia nos fornece acerca desse ser, de conhecer um pouco mais a Deus. E a gente precisa aprender que dentro desse material de estudo nosso, a gente pode observar os atributos de Deus, que vai falar sobre a sua existência, a sua natureza. A gente pode observar os atributos naturais, os atributos morais e de poder, que são os atributos incomunicáveis e comunicáveis. A criação, qual é o objetivo de Deus ter criado as coisas e o seu propósito. A existência do mal, foi Deus que fez o mal. É Deus que criou o mal. Então são coisas que a gente vai aprender. A dignidade de Deus, os nomes de Deus, a trindade divina e um pouco sobre a vontade de Deus. Então esse é um pouco do nosso material de estudo na aula de hoje. Tá bom? Quando a gente fala dessa natureza de Deus, a gente precisa saber quem é Deus. Então, os seres humanos, na sua ignorância, sua rebeldia, apresentam diversas sugestões na tentativa de responder essa pergunta de quem é Deus. Alguns vão dizer que é uma energia, outros vão dizer que é um ser étereo, outros vão dizer que é um ser imaginário, outros vão dizer que é um conjunto de forças que age diretamente ou indiretamente sobre o mundo e as pessoas. E outros vão dizer que é uma pessoa poderosa, com a coroa, com pés, com mãos, dentro de um trono, sentado. Então, vai existir várias cosmovisões acerca de Deus. Entretanto, o que é que a Bíblia nos fornece acerca de quem é Deus? É interessante a gente observar que existem pelo menos 3 textos bíblicos que vai demonstrar para nós essa essência de Deus e um pouco dessa personalidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é que Deus não tem olho, Deus não tem pé, Deus não tem mão, Deus não tem braços. Tudo isso a gente chama de antropomorfismo ou antropopatismo, que são figuras de linguagens que os autores bíblicos vão atribuir a Deus para que a mente humana possa alcançar. Entretanto, quando a gente fala da essência de Deus,
da expressão da natureza de Deus, a Bíblia vai apresentar que Deus é Espírito, Deus é luz e Deus é amor. João 4, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, vai dizer que Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores, né, adorem o Pai em espírito e em verdade. Então a primeira coisa que a gente tem como essência de Deus, desse ser de Deus, quem é Deus, Deus é Espírito. E Espírito, ele não tem uma forma corpórea, gente. Espírito, ele não tem olho. Espírito, ele não tem pé, não tem mão. Então a gente precisa deixar isso bem assim. Vocês estão dentro do ambiente seminarista, teológico, e vocês precisam ter essa compreensão. E que também Deus não é apenas Espírito, mas também Deus é luz. Na epístola de João, no capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer que esta é a mensagem que deles ouvimos e que vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E luz não tem olho, luz não tem pés, luz não tem braços, luz não tem boca. E a outra expressão que vai aparecer na primeira epístola também de João, no capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí aqui a gente já vai um pouco da personalidade de Deus. Então Deus é um ser que a gente pode observar aí, foge da questão física, material, é esse ser sobrenatural, e ele é esse ser espiritual, esse ser de luz e esse ser que tem uma personalidade de amor. Entretanto, Deus, ele é um ser espiritual, mas pessoal. O que isso significa, professor? É que Deus é um ser que sabe, que sente, que tem vontade própria. E o Espírito é um ser verdadeiro, mas é invisível. Então o que a gente observa é que, embora Deus seja esse Espírito, esse ser invisível, Deus, ele também é um Espírito pessoal. E quando a gente fala de pessoal, é esse ser que sente, que tem vontade própria. E esse ser também pode agir e intervir na história e na vida dentro do cosmos humano. Então, sendo ele pessoal, ele também tem consciência própria. Então, ele conhece a si mesmo perfeitamente e ele conhece também toda a sua criação. Então, nunca houve, jamais haverá surpresa alguma para Deus, né? Deus é esse ser que tem a consciência e o domínio de tudo, do que acontece, do que vai acontecer. Então Deus é esse ser espírito pessoal, é esse ser pessoal que tem consciência própria, e também é esse ser espiritual, pessoal, que tem consciência própria, que também tem a sua direção própria. Então nenhuma circunstância exterior vai determina ou influi os planos de Deus. O próprio Deus vai dizer, operando eu, quem impedirá? Né? Deus não é pego de surpresa. Então, nele mesmo está o motivo e a explicação de tudo o que ele faz. Então, Deus não precisa prestar conta de nada a ninguém. Então, Deus, ele age por conta própria. E é bom a gente lembrar que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Então, vamos tirar essa ideia desse Deus que tem olho, desse Deus que tem mão, que tem braço. Tudo isso a gente chama de antropomorfismo e antropopatismo, que são atributos, figuras de linguagens do homem que os autores bíblicos vão dar para Deus, para que a mente humana limitada possa compreender esse ser eterno, invisível, inescrutável e imensurável, esse ser Deus. Então, é através dessas figuras de linguagem que os autores bíblicos vão se utilizar para que a gente possa ter uma compreensão melhor. Tá bom? Então, resumindo, Deus é esse ser espiritual, de luz, que tem a sua personalidade e amor, mas ele é um ser espírito pessoal, que tem consciência própria e que ele tem direção própria. E aqui é uma pergunta. Deus existe? Então, qual é o sentido de existir para a filosofia? A existência, segundo a filosofia, dentro do campo
filosófico não é algo que se possa meramente classificar ou mensurar. Eles vão dizer que a existência é um acontecimento que não se deixa compreender a não ser através de um indivíduo ou de uma matéria que ocupa um lugar no espaço. Ou seja, o celular. A gente só conhece que existe um celular porque ele ocupa um lugar no espaço. Então a gente consegue observar, a gente consegue ver. Então o celular existe porque a gente está vendo, está ocupando um lugar no espaço. E da mesma forma são os seres humanos. Então a gente conhece que existe alguém porque a gente está vendo aquele indivíduo. Porém, a existência passa pelo pressuposto de algo que foi criado que passou a existir. Um exemplo, o celular, ele não existia, mas ele passou a existir porque alguém criou ele. Então, algo para existir precisa ser criado. Então, dentro dessa perspectiva filosófica, pasmos, senhores, Deus não existe. Que é isso, professor? Deus não existe. Dentro de um campo filosófico, Deus não existe. Porque se Deus existisse, quem foi que criou Deus? Deus está além da existência. Deus, ele é. Deus é um ser eterno. Ele chama a existência. Ele que cria todas as coisas. Então, Deus está além da existência. Ele é o Pai da eternidade. Ele é esse ser eterno. Então, Deus não existe. Deus, ele é. Deus, ele é eterno. E ele está além da existência. Pelo contrário, é ele que chama a existência. Então, dentro dessa perspectiva filosófica, Deus não existe. Deus, ele é. E está além da existência. E a gente pode provar isso em Romanos, capítulo 4, o versículo 17 e o 18, vai explicar bem isso. Vai dizer assim, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituiu, perante aquele no qual creu, a saber Deus, a qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, a qual em esperança creu, contra a esperança que seria feito, muitas nações, conforme te fora dito, assim será a tua descendência. Então o que a gente observa aqui? Deus, ele chama a existência, ele chama as coisas ainda que não existiram para existir. Então Deus, ele é a fonte de toda a existência. É através de uma palavra sua, de um decreto seu, que as coisas começam a existir. Então ele chama a existência. Ele vai dizer, haja luz e houve luz. Há expansão entre os céus e a terra e houve expansão. Essa divisão entre os céus e a terra. Então Deus, ele chama a existência. Ele traz a existência através de sua palavra profética. Então a gente consegue observar que o transportar o que está no mundo espiritual para esse mundo material. Então as coisas que estão na sua ideia, no seu pensamento, Deus, quando dá a ordem, passa a existir. Então esse é o Deus que a gente serve. Então Deus, ele existe, sim. Mas se for olhar no campo filosófico, Deus não existe. Deus, ele é. E ele está acima da existência. Então Deus traz a existência. Então teologicamente, a gente traz esse ser chamado Deus, que chama a existência, chama aquilo que não existe e dá nome. Então é esse ser, é esse Deus que a gente serve. Então a gente começa a observar dentro das Escrituras Sagradas um pouco mais desse Deus, a essência desse Deus, a personalidade desse Deus. Ainda um pouco falando sobre a existência de Deus, existe uma declaração de fé dos ateus, né? Que Deus não existe. Então, é interessante a gente falar algo aqui, que a Bíblia, meus irmãos, ela não é uma apologia à existência de Deus.
A teologia e a teontologia não está preocupada em prover ou trazer argumentos como objetividade de mostrar a existência de Deus. Pois a existência de Deus, irmãos, é algo perceptível, inquestionável. E a sua existência, meus irmãos, é um fato consumado. É uma verdade primária e que não há necessidade nenhuma de ser provada. Embora a gente possa ter vários argumentos filosófico, teológico, cosmológico, teontológico, histórico, o que não se falta são argumentos para mostrar a existência de Deus. Entretanto, as escrituras sagradas não estão preocupadas de mostrar a existência de Deus, porque é algo inquestionável. Então jamais um estudo, né, ou o homem ter a competência de sondar e explicar plenamente a existência de Deus. Não tem como um ser finito, limitado, que é o ser humano, nós, mostrar ou comprovar a existência de um ser infinito, eterno e inescrutável. Então é Deus que se revela. Então é Deus que se faz conhecido. E a gente viu isso em aulas anteriores. Então a gente observa que está longe da competência humana, né, mostrar essa existência de Deus, de comprovar essa existência de Deus. Até pode, mas é Deus que se revela através, que se faz conhecido aos seres humanos. Então, essa conversa que Deus não existe é apenas argumentos filosóficos, são a modinha hoje de alguns ateus. Inclusive eu tenho um conhecido, parente, que diz que é ateu, mas acredita nas divindades e nos orixás. E vai ir tudo para o candomblé, vai para o Umbanda, e porque eles que gostam e que acredita. Peraí. Então se ele acredita nos deuses da divindade dos orixás da Umbanda e não acredita em Deus, que é um ser espiritual, então é meio complicado. E pessoa, gente boa, mas aqui a gente observa como é a mente humana. Então, se declara ateu, não acredita nesse ser supremo, nesse Deus, mas acredita nos orixás. Vai entender quem é o homem. Então, a gente percebe que está longe, muito longe da nossa competência humana, está provando a existência de Deus. Então, é Ele que se faz conhecido, tá bom? Então, a gente só conhece a Deus porque Ele se revela para nós. E ainda dentro dessa questão da existência de Deus, não há na revelação bíblica, ainda falando sobre isso, né, essa preocupação em provar que Deus existe. Isso pode ser anotado no primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então a existência dele é esse fato consumado, é a verdade primária que não necessita de comprovação. Então Deus, ele transcende a existência. Segundo Paul Tillich, ele vai dizer que Deus está além de todas as causas finitas. E ele vai dizer que o conhecimento da sua existência pode vir através da intuição e da razão. Porém, as escrituras sagradas são a única fonte confiável. Então, segundo Paul Tillich, ele vai dizer que olha, a intuição e a razão humana pode sim chegar nesse, vamos dizer assim, nessa conexão com o divino, de mostrar, de compreender a existência humana. Mas a fonte confiável é a Bíblia Sagrada. E quando a gente fala de intuição, a gente está falando que todo ser humano é um ser religioso. Então os seres humanos, ele, dentro de uma visão de tricotomia, corpo, alma e espírito, o homem tem essa parte espiritual. E essa parte espiritual, essa parte religiosa, tem essa sede de Deus, tem essa fome de Deus, de conhecer a Deus. Então a intuição humana, ele compreende que sim, que existe Deus. E o próprio apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 1, ele vai dizer que esse homem, ele não vai glorificar Deus. Ele vai dizer, por quanto
o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta porque Deus o manifestou. Ou seja, é Deus que se manifesta por um homem. Então, tudo que a gente tem de conhecimento, seja na intuição, seja na razão, é porque é Deus que se manifestou. Paulo está dizendo em Romanos 1,19. E o versículo 20 vai dizer, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que fiquem o que? Inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, mas antes seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então o que é que a gente consegue compreender? É que dentro dessa intuição, o homem sabe que existe Deus, mas não quer glorificar Deus. Eles não querem se submeter à moral de Deus e também não querem adorar Deus. Tá bom? E dentro ainda desse campo da razão da existência de Deus, a gente vai observar que Aristóteles, ele vai dizer que ele não conhecia ainda o conceito judaico-cristão de criação, mas Aristóteles ele vai, dentro de uma perspectiva filosófica, vamos dizer, psicológica, ele vai dizer que existe um movimento, uma força atuando no universo, que ele vai chamar de motor, e esse, alguns vão chamar de arquiteto, desse engenheiro, outros vão chamar desse ser que põe algo em movimento, Aristóteles vai chamar que é Deus. Não sabe se é o Deus dos judeus e dos cristãos, mas Aristóteles vai dizer, vai compreender que tudo que está dentro desse universo, desse cosmos, existe um motor, existe um movimento. E quem é que faz esse movimento? É justamente esse ser supremo chamado Deus. Então, dentro de uma compreensão, através da natureza, Aristóteles chega na razão de que existe sim esse ser chamado Deus. Agora, se esse ser que está movimentando tudo é o Deus dos cristãos, é outra coisa para Aristóteles. Mas eles acreditam assim, através da razão, que existe esse ser movimentando, fazendo todo esse motor girar. Então, esse ser que faz todo esse movimento, faz as estações, faz a chuva, manda tudo, diz ao mar que o limite até aqui. Então, para Aristóteles, existe sim esse ser. E ele compreende através da razão. Então, dentro de uma questão racional e intuitiva, Deus existe sim e o homem pode chegar a essa compreensão. Mas a fonte confiável não deixa de ser ainda as Escrituras Sagradas. Dentro ainda desse estudo de teontologia, desse ser de Deus, Deus não se esconde, nem se omite alguém. Então Deus está sempre possibilitando ser conhecido. Então Deus tem prazer de se revelar. Então Deus ele está sempre, quando eu digo Deus se preocupa, não vai entender aqui é aquilo que eu falei. Eu estou usando antropomorfismo, antropopatismo, colocando qualidades humanas em Deus. Deus se preocupa, Deus não se preocupa com nada. Mas assim, Deus tem prazer de se revelar. E dentro desse prazer de Deus de se revelar, tem vários argumentos que a gente pode chegar à existência de Deus. Entretanto, existem teorias erradas sobre Deus. Ateísmo, panteísmo, politeísmo, deísmo, dualismo, agnosticismo. E essas teorias, o que eles vão dizer? O agnosticismo não nega a existência de Deus, mas também não comprova a existência de Deus. Então o agnosticismo nem nega e nem confirma. Já o materialismo vai negar a existência do sobrenatural. Vai dizer o que existe apenas é o mundo físico. E aqui a gente tem
aquele campo, aquela escola de filosofia física e a metafísica. Então, dentro do campo físico material, existem os filósofos que não acreditam na metafísica, nesse sobrenatural, no que está além da física. Então, para os materialistas, Deus não existe. O que se tem é o que a gente só pode ver, tocar. Tá bom? Dentro ainda dessas teorias erradas tem um panteísmo. Né? Pan significa tudo. Ele vai dizer que todas as coisas são deuses. Então tudo é Deus. E daí vai se existir o politeísmo, uma crença em vários deuses. Então, o panteísmo e o politeísmo, eles estão muito conectados, estão muito relacionados. Eles vão enxergar Deus em tudo. E aí vai vir a questão da idolatria. Os índios, outras religiões vão atribuir o mar, é Poseidon, é Netuno. Vai sempre atribuir algo na natureza a um Deus. E vai dar a nomenclatura de um Deus. Entretanto, o que a gente defende é que Deus cria essas coisas. E esse Deus, ele apenas administra todo o cosmos, o universo. Mas a natureza não são deuses, são criação. Mas dentro dessa teoria errada de panteísmo e politeísmo, vai atribuir toda essa questão natural a deuses, tá bom? E ainda se tem o deísmo, né? É a doutrina pela qual afirma a existência de Deus, mas essa questão ainda assevera que está muito longe de nós. O que é que o deísmo, mais ou menos, eles pregam? Ó, Deus existe, mas Deus está longe, não se relaciona. Então, Deus esqueceu a gente. Então, a gente defende o Deus imanente e transcendente. Quando a gente fala do Deus imanente, a gente fala desse Deus que se relaciona e que se faz conhecer, sim, e que intervém na história. Mas esse Deus também, ele é transcendente. Ele está além da nossa compreensão, ele está fora desse cosmos. Então, o deísmo fala que Deus existe Deus, mas Deus não se relaciona. Entretanto, a gente prega que Deus, ele é imanente e Deus, ele é transcendente. E a gente vai explicar isso um pouco mais na frente. Agora a gente vai falar um pouco sobre os atributos de Deus. Quando a gente conheceu a essência de Deus, quem é Deus, a gente conheceu um pouco das teorias erradas acerca de Deus, mas agora existem os atributos. E quando a gente fala de atributos de Deus, são qualidades, características pessoais que podem ser comunicadas, ou seja, compartilhadas com homens ou não. E dentro desse campo teológico, a gente defende duas vertentes, que é os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Então, dentro da teontologia, a gente defende essas duas linhas de pensamento, os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. O que é isso, professor? Os atributos incomunicáveis são aqueles que Deus reserva unicamente para ele, para si próprio. E jamais um outro ser é capaz de possuir. São atributos que descrevem apenas e está relacionado apenas a Deus e a sua existência. Por exemplo, essa questão espiritual, eterna, invisível, imutável, imanente, transcendente, infinito. Ainda dentro desses atributos incomunicáveis, a gente tem onipotência, onisciência, onipresença. Então, nenhuma outra divindade ou nenhum outro ser tem. Entretanto, a Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tem esses atributos incomunicáveis. Então, a gente tem, os três são as mesmas pessoas, distintas em suas funções, mas em seus atributos são a mesma pessoa. Então, Jesus é onipresente, onipotente e onisciente, né? E o Espírito Santo também tem a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença. Da mesma forma a Deus. Então, a Trindade, ela tem esses atributos incomunicáveis,
que estão apenas reservadas para Deus. Ele não compartilha com ninguém. Então ninguém é onipresente, onipotente, onisciente. Apenas a Trindade. Bem? E dentro desses atributos ainda temos atributos comunicáveis, que são aqueles que Deus deseja compartilhar com o homem. São atributos que Deus se relaciona moralmente, também conhecido como os atributos morais, né? Esses atributos morais é amor, é bondade, é misericórdia, é santidade, é retidão, é verdade e é justiça. E nós, como seres humanos, a gente podemos amar, podemos ser bondoso, podemos ser misericordioso, podemos viver uma vida de santidade, de retidão, de verdade e de justiça. Então, dentro do campo da teontologia, existem os atributos incomunicáveis, que pertencem somente a Deus, e os atributos comunicáveis, que pertencem a Deus e que ele compartilha com os seres humanos. E é interessante a gente observar que esses atributos comunicativos de Deus é uma ressonância, né, dos seus filhos, e a gente pode encontrar isso dentro da igreja, principalmente quando Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito Santo. E a gente vai observar ali o fruto, que são essas virtudes, essas qualidades, a gente encontra na igreja. Então esses atributos são essas virtudes, essas qualidades de Deus, que pode ser também compartilhada com os seres humanos e através da sua igreja. Outra coisa importante a gente poder observar é a vontade de Deus. Paulo vai escrever aos Romanos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então Deus é um ser dotado de vontade. E ele expressa de muitas maneiras a sua vontade. Entretanto, vamos adotar aqui 3 sentidos ou 3 dimensões da vontade de Deus. A primeira é a vontade geral ou universal, a vontade moral e a vontade individual. Quando a gente fala da vontade geral ou universal de Deus, é o desejo de Deus da plenitude espiritual humana. É que Deus quer ser conhecido pelos seres humanos e quer que eles sejam salvos. A gente vai observar 2 textos. Jeremias 29:13 vai dizer assim: buscar-me-eis e achareis, quando buscar de todos o vosso coração. E 1 Timóteo 2:4, a qual Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus tem a sua vontade geral e universal. E a vontade geral e universal de Deus, qual é? É que o homem venha ter essa plenitude espiritual de conhecer a Deus e que esse homem venha a ser salvo e venha ter conhecimento da verdade. Entretanto, a gente também tem a vontade moral de Deus. E a vontade moral de Deus não depende apenas da revelação escrita. Ou seja, não está apenas escrito na Bíblia a vontade moral de Deus. O homem, através da intuição e da razão, também pode chegar a conhecer essa vontade de Deus. Então, Deus revela a sua vontade moral através dos ensinos, sim. Mas o homem também ele pode chegar à consciência da vontade moral de Deus. Por exemplo, o homem sabe, ele não precisa ser crente, cristão, não precisa ler a Bíblia para saber que roubar e que matar é errado. Então não precisa de um pastor, um líder, um líder religioso falar: não matarás, não roubarás. Porque dentro da consciência humana, dentro da razão humana, ele sabe que aquilo é errado. Então a vontade moral de Deus, o homem pode conhecer através da intuição e da razão. Mas também, principalmente através do que está escrito na Bíblia. Porque lá está escrito: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Então lá tem as leis, a vontade moral de Deus. Bom, a outra forma de a gente saber a vontade de Deus é a vontade individual. E essa vontade individual
é a vontade de Deus na vida do indivíduo para cumprir uma determinada função. Aqui a gente chama de chamada do ministério. Por exemplo, Deus tem a sua vontade individual em Abraão, em Moisés, em Jeremias. Ele vai dizer, antes que tu nascesse, eu já te escolhi como profeta. Aqui não está falando de salvação. Aqui está falando de uma chamada. Aqui está falando de uma determinada função. Deus vai escolher Bezalel e não vai escolher Moisés para construir ali o tabernáculo. Então, Deus fala para Moisés que quer um tabernáculo, mas a sua vontade individual é que quem vai construir é Bezalel. Então, a minha vontade na vida de Moisés é uma, e a minha vontade individual na vida de Bezalel é outra. Então, Deus tem a sua vontade individual nos indivíduos, tá bom? Então, Deus vai escolher Raabe, dentro ali de Jericó, ele vai escolher Raabe, vai escolher Maria, vai escolher Paulo. Então, essa é a vontade individual de Deus. Então, a gente observa que existem essas três dimensões da vontade de Deus, né? Ela é universal, moral e individual. A gente aprendeu que essa vontade ela tem a sua essência. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Mas a vontade de Deus tem duas características fortes. E que aqui, dentro do campo pentecostal, teológico, não é muito utilizado. Quem usa mais são os reformados. E existe sim essa característica forte do poder de Deus. É o que a gente chama de vontade soberana, ou a vontade decretiva e perfeita de Deus, e a vontade preceptiva e permissiva de Deus. A vontade decretiva, soberana ou perfeita de Deus, aqui é quando Deus decreta algo e acontece. Por exemplo, Deus diz, haja luz e houve luz. Então a vontade de Deus, o decreto de Deus, a soberania de Deus foi perfeita. Ele falou e aconteceu. Então a gente pode observar. A gente pode observar isso também na vida de Jonas. Ou seja, Deus queria que Jonas pregasse para Nínive, ali na Síria. Então Deus não queria a outra pessoa. Então, tu pode fugir para onde tu quiser. Deixa eu até me aproximar. Tu pode até se esconder. Mas se Deus, dentro da sua vontade individual, soberana e perfeita, te escolheu, se muda a gente, se converte gente, morre gente, mas acontece o que Ele quer na tua vida. Então não tem como fugir. Quando Deus decreta, escolhe, vai acontecer. É o que a gente diz aqui muito. É prego batido e ponta virada. Então, existe sim essa característica forte dentro da vontade de Deus, que ela pode ser decretiva, soberana e perfeita. Mas a vontade de Deus também ela pode ser preceptiva e permissiva. Aqui é quando Deus revela a sua vontade através da lei, está dizendo assim, olha, não matarás, não roubarás. Isso aqui é uma vontade moral, mas essa vontade moral ela é preceptiva. Ele está livrando o homem de algumas consequências. Porque quem mata alguém está correndo o risco de ter a consequência de olho por olho, dente por dente, vida por vida. Então alguém pode querer se vingar e querer matar aquela pessoa. Então, dentro da vontade preceptiva e permissiva, Deus revela a sua vontade, mas permite que os seres humanos tomem a decisão. E através das suas decisões, vêm as consequências de suas escolhas. Então, o homem, Deus vai fazer com que venha a ter as consequências de suas escolhas. E Deus também permite que Satanás, o diabo, venha também intervir na história dos seres humanos. Foi o que aconteceu com Jó. Então, Deus vai dizer assim para o diabo, olha a vontade preceptiva. Toca em tudo, menos nele, na vida dele. Então, Deus permite a ação maligna, diabólica na vida de Jó,
mas ele já deixou uma preceptação. Não toque na vida dele. Deus já deixou bem claro. E ali, então, a gente vai observar que existe a vontade soberana e a vontade permissiva, sim, de Deus. Então, dentro da teontologia, a gente precisa também conhecer essa vontade de Deus, que a gente pode dividir em três, com duas vertentes muito fortes, e lembrando que a característica da vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Agora vamos falar aqui sobre os nomes de Deus, algo muito polêmico. Quantos nomes Deus tem, qual é o nome de Deus e o que de fato a Bíblia fornece acerca dos nomes de Deus. Então, as Escrituras revelam vários nomes de Deus. Pois não é só apenas o nome que vai aparecer, existe a multiplicidade de nomes de Deus. E aqui a gente vai chamar de nomes específicos e nomes compostos, tá bom? Então esses nomes de Deus não são apenas um apelativo, né, para atrair, manifestar o nome de Deus, mas simplesmente é uma identificação pessoal. Então a gente vai observar que dentro das nações pagãs, as divindades, os deuses, tinham seus nomes. E muitas vezes os nomes estavam referentes ao caráter, à personalidade, o nome está referente à função, ao poder, aos atributos. E da mesma forma aconteceu também com Deus. Então, dentro da Bíblia, a gente vai ter o nome de Deus específico, que é El. Essa palavra El quer dizer Deus no hebraico. E lá aparece 250 vezes na Bíblia. Essa palavra El quer dizer um ser forte, poderoso. E a gente vai observar que também era mencionado nas culturas pagãs essa questão El. Por isso vai ter um acréscimo. El Elyon, El Elohá, que quer dizer que esse Deus poderoso, esse ser forte, soberano, ele é Elohim, que vem do significado, né, é a forma plural de Elohá, que significa esse ser adorado, excelente, temido e reverenciado. Que vai aparecer aí 2.498 vezes na Bíblia. Então a gente vai observar essa palavra Elohim aparecer várias vezes, tá bom? E a palavra Elohá significa Alá, significa ser adorado, ser excelente, um ser temido e reverenciado. Mas esse El também é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mencionado 41 vezes na Bíblia e 31 vezes em Jó. E a gente também vai ter a expressão Adonai. A palavra Adonai quer dizer Senhor, mestre, dono, governante, a ideia de marido, aquele que manda. Então Adonai, se a gente for observado, ele é transliterado lá no grego para Kyrios, né? Esse Kyrios quer dizer esse senhor, esse dono, esse governante. Entretanto, Deus vai se revelar para Moisés e vai falar o seu nome. Yud-He Vav-He, lá no hebraico. Yud-He Vav-He, fazendo toda uma transliteração, a gente tem ali do tentagrama, é um nome impronunciável que a gente tem ali, Yahvé, traduzindo hoje para nós, Yahvé, em outras versões, Jeová, se a gente for trazer para o português. Mas os judeus, eles não gostam de falar o nome de Deus. E isso tem até mandamento, o próprio Deus vai botar isso como mandamento, não falarás o nome do teu Deus em vão. E a gente vai observar que o nome de Deus, ele deixa de ser pronunciado com o passar do tempo, devido à idolatria. Principalmente quando o povo vai para o cativeiro e sai do cativeiro, né, dali babilônico, o nome de Deus se torna um pouco impronunciável. Então, essa palavra Yud-He, Vav-He, Yahvé, que lá no hebraico o nome de Deus quer dizer Yahu, né?
é mais ou menos Yahu. E essa expressão, alguns rabinos vão dizer que está no fôlego da vida, quando o homem respira. Esse fôlego, essa inspiração, o homem está falando, glorificando a Deus. É Yahu, que é Yahvé, o homem já está falando o nome de Deus. Sendo que ela é impronunciável, não pode ser falada em vão. Falei Yahu porque a gente está falando, a gente está adorando, está conhecendo um pouco a Deus. Então, dentro da perspectiva bíblica, rabínica, eu posso falar o nome de Deus nesse momento porque eu estou ensinando, né? Não está sendo em vão. Mas é impronunciável. Então, os judeus vai trocar esse nome Yahvé, Yud-Rei, Vav-Rei, por Adonai. Hashem, eles vão chamar. Então, Adonai Hashem vai ser agora o nome mais incluído para falar o nome de Deus. Tá bom? Sendo que a gente tem os nomes compostos de Yahvé, de Jeová. E esses nomes compostos é quando Deus se deu a reconhecer no Antigo Testamento. É uma forma de Deus se revelar. Aí a gente tem aqui Jeová Jireh, é quando Deus se apresenta, se apresenta para Abraão como Deus provedor, o Senhor proverá. Jeová Rafa é o Senhor que sara. Jeová Shalom, né? O Senhor é paz. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Jeová Tzedekenu, o Senhor é justiça nossa. Jeová Nissim, o Senhor é minha bandeira. Jeová Chamar, o Senhor está ali. Então vai existir, meus irmãos, uma gama aí de nomes compostos de Deus. Pois bem, irmãos, então a gente encerra essa aula com esses pontos salientes, conhecendo um pouco mais de Deus. Lembrando que a gente não pode conhecer Deus plenamente. A gente só conhece um pouquinho de Deus, que é o que a Bíblia nos fornece. Então que Deus vos abençoe. Até a próxima aula. Espero que vocês possam ter aprendido e tenham sido edificados através da teontologia. Conhecer mais esse ser chamado Deus. Então que Hashem, Adonai, Yahvé vos abençoe.